Durante 2000 anos, o mundo inteiro acreditou numa mentira. Uma mentira tão perfeitamente construída, tão belamente repetida em cada igreja, que ninguém se atreveu a questioná-la. A mentira diz que Eva, a primeira mulher, foi criada de uma costela de Adão, um osso pequeno, secundário. Essa única palavra mal traduzida construiu durante séculos uma inferioridade da mulher, o seu papel secundário, a sua suposta condição de acessório do homem. Mas a Bíblia nunca disse costela. O que vou revelar hoje é simplesmente o que diz o texto hebraico original, algo que os rabinos antigos sabiam e a Bíblia etíope preservou durante milênios, enquanto o Ocidente esquecia a verdade. Eva não foi criada de uma costela. Eva foi criada do lado completo de Adão, da sua metade. E essa palavra lado muda absolutamente tudo. Muda quem é a mulher, muda como devemos entender a criação. Uma única palavra hebraica mal traduzida alterou o curso da civilização humana. A palavra hebraica é selah, que quase nunca significa costela em toda a Bíblia. Se traduz como lado, não um osso pequeno, mas um lado inteiro, uma metade estrutural, algo fundamental. Se olharmos em Êxodo 25, encontraremos a mesma palavra selah, descrevendo os lados da Arca da Aliança. Ninguém traduz a costela da arca, até mesmo porque isso seria ridículo. Significa o lado da arca. Se formos a 1 de Reis 6, na construção do Templo de Salomão, selah aparece mais uma vez descrevendo as câmaras laterais, os lados do templo que suportam toda a estrutura. Em Ezequiel 41, o profeta vê os lados maciços do templo celestial e a palavra é a mesma. Então, por que quando chegamos a Gênesis 2, na criação de Eva, de repente selah se torna costela? A resposta é arrepiante. Quando os tradutores gregos criaram a Septuaginta há mais de 2000 anos, escolheram a palavra pleura, que pode significar tanto lado quanto costela. Mas depois, quando chegou a tradução latina, a Vulgata de São Jerônimo escolheu costa, que se inclina mais para a costela, e desde então, durante 1500 anos, o mundo ocidental aceitou essa tradução sem jamais questionar. O Ocidente decidiu que Eva seria uma costela, porque era conveniente. Porque um osso pequeno justifica um papel pequeno, uma peça secundária justifica uma posição secundária. Agora imaginem a cena outra vez, mas imaginem corretamente. Adão está no jardim do Éden e Deus o faz cair num sono profundo. Não é uma cirurgia menor para extrair um osso, é algo muito mais profundo. Deus divide Adão, parte ao meio, toma um lado completo de seu ser e daí edifica Eva. Eva é a outra metade da humanidade e literalmente já existia antes de ser criada. Eva estava ali desde o princípio, oculta dentro de Adão. E quando Deus a separou, quando dividiu Adão em dois, não estava criando algo, apenas revelou o que sempre esteve ali. A diferença é grande. Uma costela pode ser tirada e o corpo continua funcionando, mas um lado inteiro, não. Isso nos leva a uma pergunta que faz tremer os alicerces de tudo que pensávamos saber. O que era exatamente Adão antes de Eva ser separada dele? Se Eva saiu de dentro dele, o que era Adão originalmente? Vamos a Gênesis, no capítulo 1, verso 27, onde está escrito algo que quase ninguém nota, que passa desapercebido nas leituras dominicais. Diz assim: E criou Deus o homem
à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Mas isso está no capítulo 1. Eva ainda não apareceu na narrativa. A separação de Eva do Adão acontece somente no capítulo 2. Então, como pode Deus dizer que criou macho e fêmea se neste ponto só existia Adão? A resposta está no hebraico e é algo que os rabinos compreenderam perfeitamente. Adão, o primeiro ser humano, continha dentro de si tanto o masculino quanto o feminino. Não era apenas homem, era homem e mulher unidos num só ser. A humanidade completa, os dois gêneros, as duas naturezas, tudo existia dentro de Adão desde o princípio. Isso está no Midrash Rabbah, um dos comentários rabínicos mais antigos do Gênesis. Quando Adão despertou do sono, viu diante de si algo que nunca tinha visto antes, mas que reconhece imediatamente. Não vê uma criatura estranha, vê sua outra metade. Por isso a sua reação é tão poderosa. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão vê Eva, mas ao mesmo tempo vê a si mesmo. Vê o que estava oculto dentro de si, vê a sua outra metade. A imagem de Deus não está completa no homem sozinho, nem na mulher sozinha. A imagem de Deus reflete-se em ambos juntos, lado a lado. No princípio, antes de Eva, ambos foram chamados Adão. Ambos partilhavam a mesma identidade no mesmo corpo. Uma só humanidade, duas expressões. Um só nome para os dois. Isso destrói completamente qualquer hierarquia. Nenhum pode estar acima do outro. E quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, se tornam uma só carne. Não estão criando algo, estão regressando ao princípio, restaurando a unidade original, voltando a ser o que Adão era antes da divisão. O texto hebraico também usa uma palavra específica para descrever a criação de Eva, e essa palavra muda tudo outra vez. Quando o texto hebraico descreve a criação de Eva, não usa qualquer verbo. Não diz que Deus a formou como formou Adão do pó da terra. Não diz que moldou como o oleiro molda o barro. A palavra que usa é baná, que significa construir, edificar, erguer uma estrutura, levantar um edifício. É a mesma palavra usada para a construção do Templo de Salomão. Eva foi construída do material que já continha o sopro de Deus. Foi construída como uma estrutura divina. Não foi um remendo, não foi um improviso, não foi uma solução de última hora. Foi uma obra-prima de engenharia divina. Ao escolher a palavra baná, o texto eleva a mulher ao nível de arquitetura sagrada. Ela é como o templo. Ela é o lugar onde a presença de Deus habita. A mulher não é decorativa, é estrutural. A humanidade não se sustenta sem ela. Ela foi gerada. Então, cada centímetro do seu ser carrega intencionalidade divina. Ela foi desenhada com o mesmo propósito de um arquiteto que desenha uma catedral. Deus abençoe você.